Como seria morrer em todos os planetas? Você já parou para pensar no que aconteceria com seu corpo se tentasse sobreviver em outros planetas do Sistema Solar? O que sentiria primeiro? Congelaria? Explodiria? Seria esmagado? O espaço é um ambiente extremamente hostil e cada planeta tem as suas próprias condições brutais. Hoje vamos explorar um cenário assustador e entender como seria morrer em cada um dos planetas do nosso Sistema Solar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o like e comenta aí embaixo qual planeta você acha que teria a morte mais terrível. Agora vamos começar! Mercúrio, assado ou congelado? Escolha seu destino. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol e por isso você poderia pensar que a morte por calor extremo seria inevitável. E sim, se você estivesse no lado iluminado, seria literalmente assado vivo, pois a temperatura pode chegar a 430 graus Celsius, quente o suficiente para derreter chumbo. Seu corpo começaria a perder água rapidamente, seus órgãos falhariam em minutos e você viraria um pedaço de carne carbonizada. Mas se estivesse no lado escuro do planeta, a história seria outra. Lá as temperaturas podem cair para menos 180 graus Celsius, o que significa que você congelaria tão rápido que seu sangue poderia solidificar dentro das veias antes mesmo de você perder a consciência. Ou seja, não importa onde você caia em Mercúrio, a morte é garantida e de uma maneira brutal. Vênus, ou inferno no espaço. Se Mercúrio parece ruim, espere até chegar em Vênus. Esse planeta tem uma atmosfera tão densa e quente que é literalmente pior que um forno de pizza industrial. A temperatura na superfície chega a 465 graus Celsius, ou seja, mais quente que Mercúrio, mesmo estando mais longe do Sol. Mas o pior nem é o calor. A atmosfera de Vênus é composta principalmente por dióxido de carbono e nuvens de ácido sulfúrico, o que significa que seus pulmões seriam queimados por dentro no momento em que tentasse respirar. E para completar, a pressão atmosférica de Vênus é 92 vezes maior que a da Terra. Isso significa que ao pisar lá, seu corpo seria esmagado como uma lata de refrigerante antes mesmo de virar churrasco. Ou seja, morrer em Vênus é um pacote completo de asfixia, esmagamento e queimação química e térmica, tudo ao mesmo tempo. Sem dúvidas, um dos piores lugares para se morrer no Sistema Solar. Marte, morte lenta e dolorosa. Marte pode até parecer um planeta relativamente tranquilo para os padrões do Sistema Solar, mas não se engane, a primeira coisa que aconteceria ao pisar lá, sem proteção, é a asfixia imediata. A atmosfera de Marte tem menos de 1% de pressão da Terra, composta quase inteiramente de dióxido de carbono, ou seja, não há oxigênio para respirar e você perderia a consciência em questão de segundos. Se isso não fosse suficiente, a temperatura média em Marte é de menos 60 graus Celsius. Então, mesmo que tivesse oxigênio, você congelaria lentamente e como a gravidade é apenas 38% da Terra, seu sangue poderia até começar a ferver internamente antes de você congelar. Se você acha que Marte seria um lugar viável para morar no futuro, lembre-se, sem trajes espaciais, a morte seria inevitável e extremamente dolorosa. Júpiter, você nem teria tempo de perceber o que aconteceu. Diferente dos planetas anteriores, Júpiter não tem uma superfície sólida. Isso significa que se você tentasse pousar lá, simplesmente cairia para sempre, mergulhando em sua atmosfera densa e turbulenta. A princípio, você seria atingido por ventos de até 600 km por hora e tempestades de gás e poeira, sendo arrastado por furacões maiores que a própria Terra. Mas o pior vem depois. À medida que você caísse, a pressão e a temperatura aumentariam drasticamente, até que você fosse esmagado pelo peso do próprio planeta. Além disso, a temperatura chegaria a milhares de graus. Então você também seria vaporizado antes de chegar ao núcleo. Resumo: morte por esmagamento, calor extremo e tempestades colossais. Júpiter é basicamente um triturador planetário. Saturno, o mesmo destino de Júpiter, mas mais devagar. Assim como Júpiter, Saturno não tem uma superfície sólida, então você cairia indefinidamente até ser esmagado pela pressão. Mas diferente de Júpiter, Saturno é menos denso e tem menos gravidade, o que significa que sua morte seria mais lenta. Você passaria primeiro por correntes de ventos de mais de 1.800 km por hora, o que faria seu corpo girar descontroladamente enquanto caía. Depois, o frio extremo do planeta congelaria seus órgãos até que a pressão esmagadora destruísse você por completo. Um fim nada agradável. Urano e Netuno, a morte no gelo e na escuridão. Urano e Netuno são os gigantes gelados do Sistema Solar e suas atmosferas são compostas principalmente por hidrogênio
nitrogênio, hélio e metano, sem oxigênio para respirar, ou seja, você morreria sufocado rapidamente. Mas o pior de tudo é que a temperatura em Urano pode chegar a menos 224 graus Celsius, tornando-se o planeta mais frio do sistema solar. Netuno, com suas tempestades violentas, só tornaria a experiência ainda pior. E para piorar, os ventos em Netuno podem chegar a incríveis 2.000 km por hora, mais rápido que a velocidade do som. Se você fosse atingido por uma rajada de vento, seu corpo seria despedaçado instantaneamente. Titã, morte em um lago de metano. Titã, uma das luas de Saturno, é um lugar misterioso e de certa forma parecido com a Terra em alguns aspectos. Ele possui uma atmosfera densa e lagos líquidos em sua superfície. Mas não se anime, esses lagos não são feitos de água e sim de metano e etano líquidos. Se você tentasse respirar em Titã, morreria imediatamente por asfixia, pois não há oxigênio. Mas se por algum motivo caísse em um de seus lagos, o destino seria ainda pior. O metano líquido tem uma temperatura cerca de menos 180 graus Celsius, então você congelaria quase instantaneamente, muito antes de afundar. E como a gravidade em Titã é bem mais fraca que a da Terra, sua queda seria lenta, tornando a morte ainda mais angustiante. Se conseguir chegar até o fundo do lago antes de congelar, pode ser que seus pulmões se encham de metano líquido, fazendo você sufocar de uma maneira completamente diferente de qualquer outra coisa experimentada na Terra. Ou seja, Titã oferece uma morte lenta e cruel, seja por asfixia, congelamento ou afogamento químico. Plutão, ou inferno congelado. Plutão pode não ser mais considerado um planeta, mas se você caísse lá, não teria tempo de se importar com classificações astronômicas. A temperatura em Plutão chega a menos 240 graus Celsius, quase o limite para os gases se tornarem sólidos. Ou seja, seu corpo congelaria em segundos, transformando suas células em cristais de gelo e fazendo sua pele rachar como vidro. Se por algum motivo você tivesse uma roupa térmica que retardasse o congelamento, ainda assim não sobreviveria por muito tempo. A atmosfera de Plutão é incrivelmente rarefeita e composta principalmente por nitrogênio congelado e metano, então não há oxigênio para respirar. Você poderia morrer sufocado antes mesmo de sentir o frio, mas se conseguisse segurar a respiração por tempo suficiente, seria literalmente petrificado pelo gelo, tornando-se uma estátua humana congelada no tempo, que ficaria ali por milhões de anos. Um exoplaneta qualquer, a morte desconhecida. Até agora falamos apenas sobre planetas dentro do nosso sistema solar, mas e quanto planetas fora dele? Os exoplanetas podem ter atmosferas e condições que nem conseguimos imaginar, mas uma coisa é certa, nenhum deles é adequado para a vida humana como a Terra. Em alguns exoplanetas próximos de suas estrelas, as temperaturas podem ser tão altas que o solo é literalmente feito de lava, e chuvas de vidro afiado cortariam qualquer coisa em segundos. Em outros, a atmosfera pode ser composta por gases venenosos que dissolveriam seu corpo como ácido. O universo é gigantesco e repleto de horrores inimagináveis. Se existisse um planeta onde a morte seria mais brutal do que qualquer outra coisa no nosso sistema solar, ainda não o encontramos, mas ele provavelmente está lá fora. Diante de tudo isso, fica claro que o espaço é um lugar extremamente hostil. Cada planeta e lua que exploramos mostra um cenário pior que o outro, onde qualquer tentativa de sobreviver sem proteção resultaria em uma morte rápida, dolorosa e muitas vezes bizarras. Se tem uma coisa que aprendemos aqui, é que a Terra é um verdadeiro paraíso cósmico e devemos valorizá-la ao máximo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal Mistérios Sem Fim, ative o sininho e deixe seu comentário. Qual desses planetas te deu mais medo?